Seu cachorro está sentado no meio da sala latindo para a parede. Você se levantou, verificou. Parede vazia, nada. Ele late de novo. Você diz: calma, não tem nada aí. Ele não se acalma. Você pensa: o que há de errado com ele? Talvez esteja superestimulado. Talvez tenha sonhado com algo. Talvez tenha simplesmente decidido praticar a voz na 1 da manhã. Não há nada de errado com ele. O problema é outro. O problema é que você está nesta sala e literalmente não consegue perceber o que ele está percebendo agora. Não porque você seja desatento, porque você tem o equipamento errado, e quando descobrir que equipamento ele tem, você nunca mais dirá que ele late sem motivo, nenhuma vez, porque sempre há um motivo, só que está localizado além do que você consegue sentir. 1. Ele vive em uma realidade sonora à qual você não tem acesso. Vamos começar com o fato mais óbvio e mais subestimado sobre os cachorros. O alcance auditivo humano vai de 20 a 20 mil Hz. Tudo bem. É suficiente para ouvir conversas, música, trovões, um carro se aproximando. Você acha que ouve tudo o que é importante? Você não está ouvindo aproximadamente metade do que está acontecendo ao seu redor a qualquer momento. O alcance auditivo de um cachorro vai de 40 a 65 mil Hz. O limite superior é mais de 3 vezes o seu. E isso não é apenas ele ouve um pouco mais longe. É um universo completamente diferente de sons que existe aqui mesmo, agora mesmo, na mesma sala onde você está sentado. E você foi excluído dele desde que nasceu. Um rato na parede, não um rato hipotético. Um rato real que agora mesmo está se movendo atrás do drywall a 1,5 metros do seu sofá, emitindo sons em uma frequência de 40 mil Hz. E para você, isso é silêncio absoluto. Para ele, é um som claro, alto, concreto de um ser vivo que está se movendo. Um cano na parede. O metal se expande com a mudança de temperatura quando o aquecimento liga e cria uma microvibração em uma frequência que você não percebe. Ele ouve isso como um som novo que não estava lá 1 hora atrás. Algo mudou. Algo precisa ser verificado. Vizinhos de cima. Não passos. Passos você ouviria. Uma conversa em voz baixa através de 2 lajes em uma frequência que seus ouvidos filtram como ruído de fundo. Para ele são vozes de pessoas. Específicas, reconhecíveis, conhecidas ou desconhecidas. E o cérebro dele processa isso como informação que requer uma resposta. É por isso que ele late para a parede às 2 da manhã, enquanto você está deitado achando que ele enlouqueceu. Ele é o único neste apartamento que sabe o que está acontecendo. Você não está louco. Ele não está louco. Vocês simplesmente vivem em mundos acústicos fundamentalmente diferentes e nenhum dos dois tem culpa por não entender o mundo do outro. 2. As patas dele são um sismógrafo que você não tem. Isso é algo sobre o qual quase ninguém fala, mesmo pessoas que sabem muito sobre cachorros. As almofadas das patas de um cachorro contêm um enorme número de terminações nervosas que captam vibração através da superfície do chão com uma precisão indisponível para humanos. Ele literalmente está de pé sobre a terra de uma maneira diferente da sua. Ele assente. Um carro virando na sua rua 2 quarteirões adiante, ele sabe disso antes de você ouvir o motor. Passos no prédio, não no seu andar, 2 andares abaixo, ele o sente através da vibração no chão vários segundos antes do elevador começar a se mover. Trovão. Você o ouve quando já está aqui. Ele sente a pressão atmosférica e a vibração da terra vários minutos antes do primeiro som chegar aos seus ouvidos. É exatamente por isso que os cachorros começam a ficar ansiosos antes de uma tempestade. Não durante, não depois, mas antes. Muito antes de você notar que o céu escureceu. E agora, a parte mais importante. As centenas de casos documentados de cachorros começando a mostrar ansiedade 15 a 20 minutos antes de um terremoto. Pesquisadores do Instituto Japonês de Geofísica passaram 3 anos registrando o comportamento de animais domésticos em zonas sismicamente ativas. O resultado foi inequívoco. Os cachorros demonstraram ansiedade anormal, recusa de comida e latidos contínuos em média 15 minutos antes de os instrumentos registrarem o início dos tremores sísmicos. Não porque têm um 6º sentido, não porque preveem o futuro, porque a Terra começa a vibrar em nível micro muito antes de a onda se tornar perceptível para um humano. E eles estão de pé sobre essa terra com suas patas. Eles sentem primeiro. Sempre. Quando seu cachorro de repente pula e começa a latir em completo silêncio, e 1 minuto depois o telefone toca ou alguém aperta o interfone. Ele não adivinhou. Ele sabia 1 minuto antes de você. Você simplesmente não tinha como verificar. 3.
Ele lê as pessoas através da química do corpo delas. O sistema olfativo de um cachorro é 10.000 vezes mais sensível que o humano. Isso não é uma bela metáfora, é uma diferença medida no número de receptores olfativos. Os humanos têm cerca de 6 milhões de receptores na cavidade nasal. Um pastor alemão tem 225 milhões, um bloodhound até 300 milhões. A parte do cérebro do cachorro que processa os cheiros é proporcionalmente 40 vezes maior do que a parte equivalente do cérebro humano. O que isso significa na prática? Você entra em uma sala e sente cheiro de café. Ele sente o café, a variedade específica do grão, o nível de torra, a água com que foi preparado e as mãos da pessoa que segurou a xícara, incluindo o que essa pessoa comeu 2 horas atrás, que sabão usou pela manhã, e o fato de que o cortisol dela está atualmente ligeiramente elevado. Isso não é exagero. Cachorros treinados para detecção médica identificam câncer de pulmão pelo hálito do paciente com 97% de precisão. Não 70%, não 85%, 97%, mais preciso do que a maioria dos testes laboratoriais. Aplicado à sua vida cotidiana, isso significa o seguinte: quando seu cachorro late para um estranho que você considera completamente normal, ele está fazendo uma análise química em tempo real. Está lendo o nível de adrenalina no suor dele, está lendo o cortisol, o hormônio do estresse, que é liberado quando uma pessoa está nervosa, com medo ou controlando deliberadamente seu comportamento. Está lendo mudanças micro no odor da pele que ocorrem com emoções fortes. Ele não está vendo uma aura, não está lendo mentes, simplesmente tem acesso a informações bioquímicas sobre aquela pessoa que você não tem. E às vezes, essa informação diz a ele: algo está errado, ele nem sempre está certo. Às vezes, a pessoa está simplesmente nervosa porque tem medo de cachorros. Mas ele responde a dados, sempre a dados, nunca, sem motivo. 4. Latir é trabalho, e ele faz isso por você. Eis o que acontece na cabeça dele quando late para um pedestre pela janela. Milhares de anos de coevolução com os humanos criaram um ser para quem guardar a matilha não é apenas um instinto. É o sentido da existência, é identidade, é para isso que ele está aqui. Quando vê um estranho no seu território e late, está fazendo 3 coisas simultaneamente. Primeiro, informa ao estranho que o território está ocupado e guardado. Segundo, avisa você sobre a presença de uma ameaça potencial. Terceiro, demonstra ao estranho que há algo entre ele e você. Isso não é neurose, é trabalho. Um sistema de segurança pensado, funcional, aperfeiçoado durante milhares de anos. E agora o mais importante para entender por que ele não para quando você manda calar. Quando o pedestre vai embora, ele está convencido de que foi o latido dele que o afastou. A relação causa-efeito na cabeça dele é absolutamente inabalável. Latei. A ameaça foi embora. Toda vez, sem exceções. Em toda a sua vida, esse sistema nunca falhou uma vez. Toda pessoa que ele já latiu foi embora. 100% de eficácia. Você vem e diz para ele calar. E ele não entende por que você está parando um sistema que funciona perfeitamente. Ele está te protegendo, está fazendo isso bem. Ele não entende sua insatisfação. 5. O latido ansioso não é um capricho, é um pedido de socorro. Há uma diferença entre o latido que significa uma ameaça lá fora e o latido que significa algo por dentro. O segundo tipo é o mais difícil de falar, porque exige de você não apenas entender o que ele ouve, mas entender o que ele sente. Os cachorros não conseguem falar, não têm palavras para a ansiedade, não têm palavras para a solidão, não têm palavras para aquela sensação quando a porta fechou e não está claro quando vai abrir. O único instrumento alto que ele tem é sua voz, e ele a usa. Uma pesquisa conduzida no Instituto de Etologia Konrad Lorenz em Viena registrou os níveis de cortisol em cachorros deixados sozinhos em casa. Os resultados foram inequívocos. 30 minutos após o dono ir embora, cortisol significativamente elevado. 1 hora depois, em um nível que em um humano corresponderia a um estado de ansiedade aguda. Alguns cachorros ladravam, outros ficavam em silêncio. Mas o nível de estresse era o mesmo em ambos os casos. Os que ladravam não eram mais ansiosos, simplesmente expressavam. Os que ficavam em silêncio carregavam isso dentro. E aqui está o detalhe que muda tudo. Pesquisadores da Universidade do Arizona estudaram cachorros que viviam com donos diagnosticados com TEPT. Descobriram o seguinte: os cachorros começavam a demonstrar sintomas de transtorno de ansiedade
hipervigilância, distúrbios do sono, latidos excessivos, antes de o dono notar conscientemente que seu próprio estado havia piorado. O cachorro estava lendo o estresse do corpo do dono através do olfato e das microvibrações antes de o próprio dono senti-lo. Ele não estava latindo porque estava sofrendo, estava latindo porque o dono estava sofrendo, e ele sabia antes do dono. Quando seu cachorro late enquanto você não está em casa e os vizinhos reclamam, ele não está tentando te irritar, está tentando te encontrar, no único idioma que tem. Isso não é manipulação, não é ser mimado, é a resposta fisiológica ao estresse de um ser criado para viver em matilha que foi deixado sozinho. 6. Ele late de maneira diferente, e esta é uma linguagem que você já conhece parcialmente. Isso é algo sobre o qual quase nunca se fala, e é o mais praticamente importante de todo este vídeo. Latir não é um único som, é uma linguagem com vários registros, cada um dos quais significa algo específico. Latidos agudos frequentes com pausas curtas, excitação ou saudação. É exatamente assim que ele te recebe quando você chega do trabalho ou reage à chegada de alguém querido. Latido único baixo e brusco. Aviso. Ele registrou uma ameaça potencial e está reportando. Espere mais. Uma série de latidos baixos sem pausas. Ameaça ativa. Ele não está apenas avisando, está exigindo atenção agora mesmo. Um uivo prolongado entre latidos, solidão e chamado. Ele está chamando, está procurando uma resposta, um latido curto e agudo, susto, um som ou movimento repentino que ele não esperava, gemido suave entre latidos, ansiedade misturada com confusão. Ele não tem certeza do que está acontecendo e isso em si o assusta mais do que uma ameaça concreta. Pesquisadores da Universidade de Budapeste apresentaram a pessoas gravações de cachorros latindo em diferentes contextos e pediram que identificassem o que cada som significava. Pessoas que haviam vivido com cachorros identificaram os registros corretamente 72% das vezes. Pessoas que nunca tinham vivido com cachorros, 56%. A diferença não é enorme, mas existe. E significa uma coisa específica. Você já entende a linguagem dele. Ninguém nunca te disse que o que você está fazendo se chama entender uma linguagem. 7. Quando ele late, está esperando uma resposta sua. Isso é o último e o mais importante. Um cachorro que late para algo e não recebe nenhuma reação sua, não se acalma. Ele late mais alto. Não porque queira te irritar, porque no entendimento dele você ou não ouviu ou não entendeu a importância. Ele repete a mensagem em volume mais alto. Isso é absolutamente lógico do ponto de vista dele. Quando você vai até ele, fica no nível dele, olha para onde ele está olhando e diz com calma: eu vi, eu verifiquei, está tudo bem. Ele entende que a mensagem foi recebida, mesmo que você não tenha encontrado nada lá, mesmo que ele continue ouvindo o que você não consegue ouvir. O fato de você ter reagido é em si mesmo uma resposta. A matilha respondeu à ameaça, o líder verificou. A ameaça foi avaliada, a ansiedade pode ser reduzida. É exatamente por isso que ignorar o latido quase sempre o intensifica, e uma resposta calma quase sempre o reduz. Não porque você o distraiu, porque você respondeu à mensagem dele, e ele conseguiu o que queria desde o início. Não silêncio. Confirmação de que você está aqui e o ouve. Agora você sabe. Da próxima vez que ele latir para uma parede vazia no meio da noite, não grite com ele. Chegue perto. Olhe para onde ele está olhando. Escute, talvez você também ouça algo agora que sabe o que procurar. Diga a ele com calma que você verificou. Ele não late porque enlouqueceu, não porque quer te acordar, não porque não tem nada para fazer. Ele late porque ouve um mundo que você não ouve, está de pé sobre uma terra que você não sente, lê as pessoas através de uma química que você não vê. E a única coisa que ele tem para te dizer tudo isso é sua voz. Ele a usa, toda vez, por você, sempre por você. Escreve nos comentários: seu cachorro late para algo que você não consegue ver? Só sim ou não? E se inscreve. Cada vídeo aqui revela o que seu cachorro tentou te dizer o tempo todo.